Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre a rizosfera, né? Já começamos essa conversa falando sobre o ambiente da rizosfera, os micro-organismos que estão ali localizados, um conceito fundamental, o conceito de efeito rizosférico, e também dos fatores que vão interferir na colonização da rizosfera. A partir de agora nós vamos falar, dos mecanismos de produção, promoção do crescimento que são desenvolvidos por esses organismos. Nós vamos separar esses mecanismos em duas partes, né, a parte de nutrição, né, e a parte, né, de controle biológico, né, e os aspectos, né, de competição microbiana que acontecem ali, né, para a gente poder entender como que os micro-organismos que estão presentes na rizosfera conseguem promover o crescimento. Pelo menos, né, tem muita coisa nova saindo a cada dia, a cada momento a gente tem novas informações disponíveis a respeito da rizosfera, mas eu tenho certeza que esse resumo que a gente vai fazer aqui é um resumo que vai dar uma base interessante para a gente entender quais são os tipos de interações que ali acontecem e como a planta pode ser beneficiada nesse processo. Vamos começar falando dos aspectos nutricionais. Quando a gente pensa na rizosfera e nutrição na planta, a gente está pensando que a planta ela vai produzir muitos exudados, né? E esses exudados vão ser mineralizados ou solubilizados, né? A mineralização nós já vimos o que é quando o micro-organismo transforma um composto orgânico da sua forma orgânica para sua forma mineral, e a maioria dos nutrientes eles são absorvidos na sua forma mineral. Ao mesmo tempo, existe um mecanismo de solubilização, e esse mecanismo de solubilização é transformar um composto inorgânico insolúvel em um composto inorgânico solúvel, passível de absorção pela planta ou pelo micro-organismo. Então, sempre que o micro-organismo faz isso, né, que ele mineraliza ou solubiliza a matéria orgânica, ele vai estar contribuindo para a ciclagem de nutrientes, né, aproveitando parte desses nutrientes para o seu próprio crescimento, mas também disponibilizando muito nutriente para a absorção da planta. Além do que, o nutriente que está presente, né, que está disponível na biomassa vegetal, ele vai ciclar e em algum momento ele vai estar disponível para a planta. O nutriente disponível no solo o tempo todo ele vai acabar sendo perdido por lixiviação, né, por meio da erosão, por meio de outras transformações que podem levar à perda de nutrientes. Então, quando a gente fala de ciclagem de nutrientes, nós estamos falando justamente da decomposição do material orgânico de origem vegetal e a liberação, né, desses nutrientes na forma orgânica. Ele vai afetar diretamente a disponibilidade de nutrientes, né, pela solubilização, pela produção de compostos quelantes, pela oxidação e pela redução, né? E além disso, a gente está falando da importância do armazenamento de nutrientes na biomassa microbiana, que é um fator importante para, né, evitar a perda do nutriente no solo. O nutriente disponível no solo é um nutriente que está passível a diversas formas de perda, e ele estando na biomassa microbiana é certeza que ele continua naquele ambiente, naquele agroecossistema, e com isso ele vai poder ser utilizado em um determinado momento. Esse gráfico aqui é interessante para a gente ver a influência dos micro-organismos rizosféricos na absorção de determinados nutrientes pela planta. Então a gente percebe aqui a presença ou ausência de micro-organismos na rizosfera, e a conta agora é como que os micro-organismos vão influenciar na ciclagem desses nutrientes, né? Então essa é a pergunta, mas a gente percebe aqui que o nitrogênio, por exemplo, ele tem um efeito microbiano de 144%. O fósforo tem um efeito microbiano, um efeito da presença dos micro-organismos de 200%. Né? Então, o que leva a esses valores? Né? O que nos leva a a avaliação desses valores e a avaliação, né, a essa promoção na absorção de nutrientes? Então, são vários fatores, né? Vamos começar falando do nitrogênio. Quando a gente fala do nitrogênio, a primeira coisa que vem na nossa mente é a fixação biológica de nitrogênio. E quando a gente fala de fixação biológica de nitrogênio, a gente sempre pensa na fixação simbiótica, né? Na fixação do feijoeiro, na fixação pelas leguminosas. Mas a gente tem que saber também que existem outros micro-organismos fixadores de vida livre ou fixadores endofíticos que vão poder fazer essa fixação de nitrogênio, que vão atuar fazendo a fixação, talvez não, né, certamente com menos, com uma menor efetividade e num volume inferior aos dos simbióticos, mas ainda assim vão permitir a fixação do nitrogênio rizosférico com grande capacidade. A fixação biológica de nitrogênio é o processo pelo qual os micro-organismos conseguem pegar
o nitrogênio N2 na atmosfera e transformar em amônia para a absorção da planta. Então é um processo extremamente caro energeticamente, mas que os micro-organismos procarióticos, né, principalmente as bactérias, têm capacidade de fazer isso com grande competência. Né, e é por isso que a gente destaca essa questão. Uma outra forma, né, de poder disponibilizar nitrogênio é por meio, de fato, da mineralização. Né? A gente vai ter os processos aí de mineralização, né? A partir dos polímeros que contêm moléculas com hidrogênio, a gente tem os monômeros. A partir do momento que os monômeros são absorvidos pelas enzimas, são processados pelas enzimas intracelulares, todo aquele nitrogênio que está em excesso e que o micro-organismo não vai mais utilizar é liberado pelo micro-organismo justamente pela toxidez, né, do amônio, e com isso ele é liberado no solo e fica disponível para absorção para a planta. Então esse é um dos mecanismos relativos aqui ao nitrogênio. Quando a gente fala de fósforo, né, a mineralização de fósforo também acontece, do fósforo orgânico. Ela é um processo enzimático, vai contar aí com várias enzimas, né, do solo. A gente já falou um pouco das enzimas do solo e agora as coisas começam a se fechar. Dentre as enzimas do solo mais conhecidas, a gente tem a fosfomonoesterase, a fosfodiesterase e as fitases. Né, e todas essas enzimas elas vão auxiliar a liberação de fósforo para absorção, tanto pelos micro-organismos quanto pelas plantas. Né? Então a gente vê aqui o ácido fítico e, né, a fitase ela é responsável pela quebra pela disponibilização desses grupamentos fosfato para as plantas. A gente tem os nucleotídeos, né? E aí a gente tem as fosfatases que são capazes de quebrar os nucleotídeos, e temos também os fosfatos presentes nos lipídios que vão ser liberados. Para isso a gente tem, né, as fitases, as fosfomonoesterase, as fosfodiesterase, as fosfatases ácidas e as fosfatases alcalinas, a depender do solo. Então, uma vez o fósforo mineralizado, ele pode ser reabsorvido pelas plantas, né, ou pode ser reintegrado na matéria orgânica, né, na biomassa microbiana do solo. Né, o fósforo também tem um outro mecanismo pelo qual os micro-organismos disponibilizam o fósforo, que é por meio da solubilização. Né? O fósforo no solo, dependendo do pH, ele pode ser precipitado na forma de alumínio, de cálcio, na forma, né, de sais de alumínio, de ferro, de cálcio. E essas formas insolúveis, elas não são absorvidas pela planta nem pelos micro-organismos. Então, existem micro-organismos presentes no solo que são capazes de fazer essa disponibilização de fosfato para a rizosfera. Né? E a rizosfera, tendo muito micro-organismo, nós vamos ter esse processo acontecendo com maior velocidade. E nesse contexto a gente tem aqui, por exemplo, a taxa de solubilidade. A gente vê que a solubilidade é muito baixa, mas que ela pode ser muito ampliada pela presença dos micro-organismos. Então, existem vários mecanismos, né, que estão sendo descobertos agora a respeito da solubilização do fosfato. Ao mesmo tempo, existem mecanismos que ainda precisam de maior clareza, mas a gente pode destacar três, que é a produção de ácido carbônico, a produção de ácidos orgânicos de uma maneira geral, que vão competir ali com os ligantes pelos grupamentos fosfato, né? E pela extrusão de prótons, acompanhada pela assimilação de amônio. Tudo isso, né, leva à acidificação do solo e à desestabilização, né, desses compostos, liberando os grupamentos fosfato para o solo, né, e fazendo com que o fosfato fique disponível para as plantas. Né? Um exemplo são essas placas de Petri aqui, em que a gente consegue ver um branco mais opaco. Esse branco mais opaco nada mais é do que essas placas, elas são utilizadas para identificar micro-organismos solubilizadores de fosfato. Né? São placas de Petri com meio de cultura, e nesse meio de cultura a gente tem o fosfato precipitado na forma de fosfato tricálcico. Né? E nessas placas de Petri a gente consegue inocular bactérias ou fungos para avaliar se eles são capazes de promover a solubilização do fosfato. E a gente consegue detectar a solubilização do fosfato por meio da formação de um halo ou de uma região redonda ali, né, transparente, translúcida, demonstrando que o fosfato que estava presente ali, que estava insolúvel e fazia com que o meio ficasse opaco, ele passa a ficar mais claro, né, justamente porque o fosfato foi solubilizado. Né? A gente tem também os processos de redução dissimilatória do enxofre, né, que contribuem para a nutrição de enxofre e que auxiliam a planta a ter mais enxofre disponível.
né? Embora o enxofre não seja um elemento exigido em tanta quantidade pela planta, mas a maior disponibilidade certamente beneficia as plantas que estão próximas desses micro-organismos. Uma outra forma também é a ciclagem, né, de ferro por meio de compostos quelatantes, né, que vão ser capazes de sequestrar o ferro, né, e disponibilizar o ferro para o micro-organismo ou para a planta. Então também é um mecanismo importante que os micro-organismos têm. E um processo muito importante é a própria acumulação desses nutrientes na biomassa, né? Quando a gente já falou da importância da biomassa, mas a biomassa ela está aqui fazendo parte desse processo de disponibilização de nutrientes. O nutriente que está disponível da biomassa, ele é como se fosse um reservatório para a planta. Então, uma liberação muito rápida de nutrientes, ele torna o nutriente disponível, e quanto mais nutriente disponível, mais a possibilidade dele seguir essas setas vermelhas. E essas setas vermelhas nada mais são do que as rotas de perda de nutrientes, né, que é tudo que a gente não quer. Então, quando a gente fala de disponibilização lenta versus a disponibilização rápida de nutrientes, ela não pode ser lenta de maneira que a planta não consiga utilizar na hora que ela de fato tiver demanda, mas ao mesmo ela não pode ser tão rápida a ponto de deixar todo o nutriente disponível e exposto às diversas formas de perda. Então a biomassa microbiana é um excelente mecanismo, é um componente fundamental dos ecossistemas do solo, né, para tamponar as perdas de nutrientes que vão estar disponíveis para a planta, né? Então a gente volta àquela figura em que a gente percebe que a biomassa microbiana é capaz de fornecer nutrientes para a raiz da planta e é capaz de promover o crescimento vegetal por meio desses mecanismos, né? Então a gente falou aqui um pouquinho a respeito, né, de efeitos aí de solubilização, de fixação de nitrogênio, ou seja, a gente falou um pouco a respeito, né, dos efeitos nutricionais, né, mas a gente pode falar de outros efeitos também que a planta tem a partir da microbiota da rizosfera. Um deles é a produção de hormônios, né, a proteção contra patógenos e o estímulo a outros micro-organismos benéficos. Então vamos falar um pouco sobre a produção de hormônios. Existem vários micro-organismos rizosféricos, ou a gente costuma chamar também de rizobactérias, né, ou rizobactérias promotoras do crescimento, que produzem hormônios vegetais capazes de promover melhorias no crescimento da planta. Então, por exemplo, existem vários micro-organismos que são sabidamente produtores de auxinas. E essas auxinas são conhecidas por promover a maior ramificação e maior crescimento do sistema radicular, né, de pelos absorventes, e com isso o sistema radicular se torna maior, mais efetivo e mais eficiente na absorção do nutriente do solo, de água, dentre outras coisas. Então esse é um mecanismo, a promoção, né, a produção de hormônios que vão trazer certamente muitos benefícios para esses micro-organismos. Um outro tipo de estímulo, né, e de mecanismo de promoção do crescimento realizado pelas plantas, pelos micro-organismos rizosféricos, é que os micro-organismos rizosféricos eles vão ativar a resistência sistêmica induzida da planta. E com isso a planta vai se tornar mais eficiente no combate aos patógenos. A gente pensa que a planta ela não se defende de patógeno, que é um conhecimento pouco elaborado, né? Os micro-organismos estão o tempo todo estimulando as plantas e as plantas estão o tempo todo se defendendo dos micro-organismos patogênicos e ao mesmo tempo estimulando, né, que fiquem próximo deles os micro-organismos mais benéficos. Então as tendências, né, a forma de raciocínio mais aceita hoje em dia é que a planta acaba por recrutar os micro-organismos que têm maior benefício para elas, e com isso, com esses maiores benefícios, né, com essa microbiota selecionada pela planta, a planta vai ter melhor capacidade de crescer, de se desenvolver e de se aproveitar de todos desses mecanismos de promoção do crescimento que a gente está falando. E, ao mesmo tempo, muitos micro-organismos da rizosfera, além de promover, né, essa resistência sistêmica induzida, que é a inibição específica, né, que é, vamos dizer, deixar o sistema de defesa da planta pré-ativado, né, e o que torna a planta muito mais efetiva, muito mais eficiente em se livrar
de possíveis ataques de outros organismos. Além disso, a gente tem aqui muitos micro-organismos que produzem compostos inibitórios, né, como a gente está vendo aqui, compostos capazes de impedir o crescimento de outros organismos, né, e com isso inibir os patógenos. Né? A promoção, a indução da resistência sistêmica induzida é muito importante, né, porque ela já faz com que a planta presente nas suas células, ela já estimula a planta a produzir as proteínas PR, né, as proteínas relacionadas à patogênese, e assim quando ele tem um ataque de um patógeno, a gente vai ter a expressão potencializada dos genes induzidos por jasmonata e etileno, e com isso uma síntese rápida dessas proteínas que vão ser importantes para a defesa da planta. Então, com isso, uma presença de um micro-organismo rizosférico aqui na raiz vai significar que a planta vai ser mais resistente para a defesa contra patógenos aqui na folha. Né? Bom, uma outra forma, a gente já falou aqui como é que a rizosfera ajuda as plantas a se defenderem dos micro-organismos patogênicos ou malvados, né? Mas a rizosfera também ajuda com os micro-organismos benéficos. Né? Nós vamos falar sobre as micorrizas, que são associações benéficas de fungos com as plantas, e o que acontece com os micro-organismos da rizosfera é que muitos deles são capazes de beneficiar, né, e de facilitar a associação das micorrizas com as plantas. Né? Então, a presença dessas bactérias rizosféricas vão interferir na receptividade da planta para o fungo, né, por meio da produção de fito-hormônio, vai interferir, né, na comunicação fungo-planta, né, por meio da utilização e da transformação, né, da modificação de elicitores químicos, vão modificar as propriedades químicas do solo, vão promover a ramificação das hifas e vão promover a germinação dos propágulos. Né? Então, para a gente finalizar essa conversa sobre a rizosfera, né, e fazer algumas considerações finais, a gente já viu que a rizosfera ela é a região do solo influenciada pela raiz, que esse ambiente rizosférico ele proporciona o crescimento de um grupo determinado, de um grupo único de micro-organismos. É o que eu estava falando com vocês. Esse ambiente único ele leva ao recrutamento de micro-organismos sabidamente benéficos para a planta. Então essa é uma função muito importante, né, da planta com relação à rizosfera, de auxiliar nessa seleção dos micro-organismos benéficos. Né, e isso vai ser determinado pela planta, pelo ambiente, pelo solo, pelos micro-organismos que estão presentes aí. Né? As condições da rizosfera elas vão afetar e vão promover a ciclagem de nutrientes. Então, a ciclagem de nutrientes vai ser muito beneficiada pela rizosfera. E aqui a gente sempre fala muito de ciclagem de nutrientes, mas aqui nós vimos uma figura 3x4 ali mesmo, né? Muito próxima do que é a ciclagem de nutrientes, como funciona. E a disponibilização desses nutrientes, a produção de hormônio, né? A defesa contra patógeno, a ativação, né, das defesas sistêmicas da bactéria e o fato de você incentivar interações benéficas, todo esse conjunto vai levar aí além, né, de pensar em outras questões como a degradação de compostos potencialmente prejudiciais às plantas, né, a inativação ou a supressão do efeito deletério de compostos tóxicos, metais, por exemplo. Tudo isso vai fazer parte dos micro-organismos rizosféricos, vai fazer parte da atividade dos micro-organismos rizosféricos no sentido de promover o crescimento da planta. Né? Por isso que a gente tem tantos estudos a respeito dos micro-organismos rizosféricos promotores do crescimento, porque justamente eles têm uma atividade muito grande, muito ampla e muito significativa. Então, tenho certeza que com isso a gente passa a ter uma outra visão a respeito dos micro-organismos rizosféricos e também das possibilidades de interação que podem acontecer no solo. Bom, eu fico por aqui, agradeço muito a atenção de todos e nos vemos em breve. Um forte abraço.